Você que trouxe a sua Bíblia, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos orar para que Deus ele venha dar a direção dessa palavra, amém? Nós nos colocamos diante da Tua presença e nós queremos Te pedir, meu Deus, fala conosco, meu Pai, que através da palavra do Senhor, essa noite nós venhamos a aprender, que nós venhamos, meu Pai, a crescer espiritualmente e sermos alimentados através daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Eu Te peço, meu Pai, abençoa este momento da Tua palavra, nos ajude, Senhor, a entender e compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida através da Tua palavra, que ela possa nos esclarecer, nos ensinar, meu Deus, nos corrigir, para que nós possamos cada vez mais crescer em graça, crescer, meu Deus, aos olhos do Senhor e fazer a Tua vontade aqui, meu Deus, através da nossa vida. Eu Te entrego, meu Deus, este culto, a nossa palavra, a minha vida nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento, meu Deus, para falar ao coração de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Sua voz. Repreenda, Senhor, todo mal e abençoe, meu Deus, este momento da Tua palavra que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, a palavra de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nós vamos ler juntos, tá? Ela diz assim, pode passar. Isso é Jesus dizendo, tá? A palavra diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? A palavra onde Jesus ali, ele prediz a negação, né, de Pedro. E essa palavra ela ocorre num momento crucial, né, no ministério de Jesus. Porque o início do capítulo 22 de Lucas, ele começa a falar sobre o processo, né, da via dolorosa, daquilo que Jesus viria a passar até a sua morte e ressurreição na cruz. Então, ele juntamente com os seus discípulos, eles chegam até Jerusalém, aí acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Ele ali manda os discípulos pegarem um jumentinho para falar que o Senhor precisava dele. Eles trazem o jumento até Jesus. Jesus entra na cidade, é recebido pelas pessoas com os ramos ali, né? E a gente já conhece muito bem essa parte da história. E aí o que acontece? Logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, ele escolhe ali, né, um lugar, um cenáculo, onde ele vai preparar a Páscoa, né? Aonde eles ali estavam, né? Tinham acabado de chegar em Jerusalém para o período da Páscoa. E naquela ocasião, Jesus realiza com os discípulos aquilo que foi a última ceia, né? A última ceia do Senhor, juntamente com os seus discípulos à mesa. E acontece que, enquanto Jesus ele está ali, né, ele fala sobre o corpo, ele fala sobre o sangue, ele fala sobre a entrega dele, né, e aquilo que ele está prestes a fazer por amor, né, não só dos discípulos, mas de todos nós. E ali eles celebram a ceia e Judas, né, naquela situação ali, já tinha um plano para entregar Jesus, né, para traí-lo. Então, naquela mesa ali onde eles estavam reunidos, Jesus ele faz como se fosse o seu discurso de despedida, né, aos discípulos. E ali, Judas se retira da mesa para entregá-lo, né, para se juntar aos fariseus, para operar um plano de traição que Jesus ali sofreu através dele. E então, ele ceia, né, Jesus ceia com os 11 que ficaram, e ali após a ceia, essa situação acontece. Mas por que essa situação acontece? Acontece porque assim que Jesus diz que ele vai partir, né, que ele vai ali sofrer, e aquela é a forma que eles deveriam ali seguir fazendo memória do Senhor, os discípulos eles começam a entrar numa discussão. A discussão de quem é o maior. A discussão, né, de quem entre eles ali era o mais importante. E aí Jesus ele já começa, né, logo após a ceia, a dar um novo sermão aos discípulos. Porque depois da ceia, que foi ali o momento mais espiritual, o momento mais importante, eles começam aquela disputa, né, para entender qual deles ali poderia assumir a liderança do grupo, já que
Jesus não estaria mais presente. Mas Jesus ali, ele se usa como exemplo para ensinar os discípulos. Então, antes dessa história que a gente leu, o que Jesus diz a eles é que no reino da terra, o Senhor ele é mais importante do que o servo. E por isso todo Senhor, aquele que tem servos, ele é o quê? Servido. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E essa é a lição importante que Jesus ali ele usa o seu próprio exemplo para falar aos discípulos. Porque eles estão ali reunidos na ceia, mas Jesus ele diz que foi ele quem serviu do pão, foi ele quem serviu do vinho, foi ele quem lavou os pés dos seus discípulos. E essa era uma lição de quê? De humildade. E Jesus ele diz a eles ali que aquele que quiser ser maior no reino dos céus deve ser aquele que precisa se importar em servir. Porque no serviço está a grandeza aos olhos de Deus, né? Ou seja, os valores do reino de Deus não são como os valores desse mundo. Por mais que aqui na terra o Senhor seja maior do que o servo, nós como filhos de Deus e como aqueles que querem servir ao Senhor, precisamos sempre ter o cuidado de ser aquele que vai servir, sempre aquele que vai cuidar, sempre aquele que vai se importar. E eu achei muito interessante quando eu li essa palavra, que essa palavra ela já começa meio assim, né? A gente sabe que Pedro ele foi um discípulo que deu muito trabalho para Jesus, né? E em muitas situações, Jesus ele precisava o quê? Repreender, ensinar, chamar atenção, e às vezes de forma até um pouco mais enérgica, né? Porque Pedro, apesar de ser um discípulo que estava ali e tinha muita disposição, muita força de vontade, ele também era muito novo, ele também era muito inexperiente. Então, em muitas situações que nós, né, de cabeça algumas já sabemos, Pedro ele era divertido pelo Senhor Jesus. E acontece que nessa palavra acontece a mesma coisa. Logo após Jesus dar essa lição de quem seria o maior no reino dos céus, Jesus olha para Pedro: Simão, Simão. E a gente vê que é como se fosse o pai, né? Como um pai que chama a atenção do seu filho. E eu creio que aquele que é pai, aquele que é mãe sabe que a criança, no seu período de desenvolvimento, ela dá trabalho, né? A criança dá trabalho. Então, enquanto a criança dá trabalho, sempre o pai precisa estar o quê? Ali em cima, ensinando, corrigindo, mostrando os valores, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E não era diferente espiritualmente, porque Jesus estava ali caminhando com os discípulos, mas eles tinham 3 anos e meio de convivência até ali. Então Jesus ele pegou ali, né, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não tinham muito conhecimento sobre as leis, como os fariseus, por exemplo. Eles não eram homens muito cultos, mas Jesus escolheu eles pelos seus corações puros e dispostos, inclusive de Pedro. Mas em alguns momentos eles precisavam ser ali advertidos. E essa palavra ela começa justamente por isso, porque Jesus ele chama a atenção de Pedro nessa ocasião, mas me chamou muita atenção a forma como Jesus ele começa essa palavra, né? Porque no 31 que a gente acabou de ler, Jesus fala: Simão, Simão, ele diz: Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá para Mateus, no capítulo 13, que Jesus ele usa mais uma vez, né, o exemplo do trigo para ensinar a respeito do reino de Deus, né? E aí, pode passar para o próximo. A gente vai ler? Não é isso não. Não é o próximo. Acho que saiu da ordem, né? É isso mesmo. Obrigado. Aí a gente vai ler em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. Essa é a parábola, né? A parábola do joio e do trigo. E diz assim: essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. E enquanto os servos dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. E os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as sementes boas está cheio de joio. De onde ele veio? E aí a resposta: o inimigo fez isso. E respondeu o agricultor. Então eles perguntaram, né? Devemos arrancar o joio? Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem que os dois cresçam, deixem os dois crescerem juntos até a colheita. E então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes
e depois guardem o trigo no celeiro. Por que Jesus ele fala, né? Quando vai chamar a atenção de Pedro, Jesus ele dá um exemplo muito específico, que é a respeito do trigo. E por isso que eu quis ler essa palavra, porque essa palavra ela vai esclarecer para nós, né, o que aquilo significa. Essa palavra nós já conhecemos, né, muitas vezes já me falaram sobre isso, mas o reino dos céus, né, Jesus ele usa essa parábola, que é uma ótima forma de desenhar e de ilustrar para nós que Satanás ele tem, né, sempre o plano, o objetivo de querer se infiltrar no meio daquele que é verdadeiramente o trigo, que é aquele que é a boa semente que foi plantada pelo Senhor. E nós vivemos num mundo onde isso está sujeito a acontecer, onde o diabo ele tem, né, os seus, mas Jesus, através dessa parábola, ele ensina o povo que espiritualmente Deus ele sabe a diferença entre o joio e o trigo. E para quem não sabe, né, por fora o trigo e o joio eles são muito parecidos, eles têm muitas semelhanças entre eles. E é por isso que nessa parábola que o agricultor, né, que no caso ele representa Deus, ele faz, não é cortar o joio quando eles estão crescendo, porque o que acontece é que quando eles são pequenos, o joio e o trigo eles são iguais e não há diferença entre eles. Então se o agricultor desse permissão para que os funcionários ali, né, os servos, cortassem logo enquanto eles estavam crescendo, poderia acontecer de fazer o quê? De se perder o trigo também, no meio daquela situação. Mas para que o trigo não fosse perdido, apesar do joio, o que o Senhor ele manda? Deixar crescer. Por quê? Porque o tempo iria mostrar a diferença entre os dois. Porque apesar da semelhança do joio e do trigo externa ser muito, né, difícil de se perceber qual que é um e qual que é outro, quando o tempo passa, o trigo, que é um grão, né, que é uma semente que gera muito fruto, que gera muita semente dentro de si, com o tempo ele começa a fazer o quê? A pender, ele começa a se inclinar por causa do peso, da fartura, né, dos seus grãos. E essa palavra, né, ela mostra que o servo, que o Senhor ele usa ali de sabedoria para não sacrificar o trigo, que era o que realmente importava. Ele deixou o tempo passar para que ao se curvar eles conseguissem perceber a diferença do trigo para o joio, porque diferente do trigo que era ali carregado dentro de si das sementes, né, era um grão que frutificou e que deu muitas sementes. O joio não. O joio ele é o que? Vazio, não tem nada por dentro, e por isso ele não se curva, ele permanece reto. Então, com a diferença, né, que o tempo ali ia mostrar, eles iriam conseguir fazer a colheita certa. E espiritualmente falando, é aquilo que Deus ele faz na nossa vida. Por quê? Porque do lado de fora todos nós somos iguais, os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas com o passar do tempo, a nossa vida e os frutos que nós geramos é que vão mostrar se nós somos realmente de Deus ou não. E é assim, né, que o Senhor Jesus ele julga, ele avalia. Porque no 22:31 de Lucas ele fala, né, o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. E essa palavra mostra que o quê? Que Jesus, né, a continuação fala: contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile.
maduro, recolhem o trigo ali, né, do campo e fazem esse processo de peneira. E o que a peneira faz? Ela separa a casca da semente. Mas esse processo, ele só é um processo bom, ele só é um processo que gera lucro, né, financeiramente para o agricultor, quando o trigo está pronto, quando o trigo está maduro. Porque caso contrário, se o trigo ele for peneirado antes de estar pronto, antes de estar ali no ponto, né, para separar a sua casca da semente, sabe o que acontece? O trigo é perdido. Porque quando ele não está no ponto, quando ele não está maduro, a peneira destrói tanto a semente quanto a casca. E era isso que Jesus aqui queria dizer quando ele chamou a atenção de Pedro. Ele diz assim que o diabo pediu para peneirar os discípulos. E aí Jesus falou o quê? Que ele intercedeu. E sabe o que isso significava? Que Pedro não estava pronto. Pedro ainda era um trigo novo. E ele iria sim ser peneirado. Mas se ele fosse peneirado naquela situação, ele seria o quê? Um trigo perdido. Ele seria um grão perdido. E Jesus investiu 3 anos e meio de cuidado, de ensinamento, de repreensão, de orientação. Jesus queria que Pedro se perdesse? Não. Mas espiritualmente, Jesus era capaz de olhar para Pedro e perceber que ele era um trigo novo, que ele ainda não estava pronto para passar por aquela peneira. E se aquilo acontecesse naquela situação, todo o investimento que Jesus, como agricultor, tinha feito na vida de Pedro seria jogado fora. E tanto é, né, que essa palavra é uma palavra que prediz a negação de Pedro, ou seja, um momento onde ele ainda iria falhar. E justamente por isso, porque ele era um trigo novo, ele ainda estava em processo de amadurecimento. Esse amadurecimento ainda não tinha chegado completamente, e por isso existiam erros, né, falhas no caráter de Pedro que precisavam ainda de correção, que precisavam ainda de intercessão. Jesus precisava estar ali para isso, para interceder pela vida de Pedro, para cuidar para que ele pudesse concluir o processo da plantação que foi a semente da palavra que Jesus começou lá no início, quando ele foi escolhido para ser um discípulo. Mas o fato dele caminhar com Jesus, naquela situação, ainda não significava que Pedro estava completamente pronto. E é isso que acontece. E aí Jesus diz o quê? Contudo, supliquei em oração para que por você, Simão, para que a sua fé não vacile. E aí ele continua falando: portanto, quando estiver arrependido e voltado a mim, fortaleça os seus irmãos. E então Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir para a prisão ou até morrer ao seu lado. E a prova de que ele não estava pronto é que ele achava que estava. Ele achava que estava pronto, mas a verdade é que ele não estava. E naquela situação ali, Jesus conhecia mais do que ele podia ver, que era o seu interior. Então Jesus sabia o que iria acontecer, né? E é por isso que ele finaliza dizendo, Jesus respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí, aquela situação, ela mostra como nós muitas vezes somos como Pedro, né, na nossa vida. Quando muitas vezes, né, Jesus ele intercede diariamente, tendo cuidado de nos preparar, a fim de que todo o investimento que ele fez em nós até hoje não seja o quê? Perdido. Eu imagino que talvez Jesus ele não mudou de assunto do nada naquela situação. Concorda que após a ceia eles ficaram numa discussão e Jesus repreende todo mundo e depois fala o quê? Simão, Simão. Talvez ele tenha dado início a uma discussão que não era a discussão mais importante daquele momento, mostrando, quer dizer, mais um sinal que ele ainda não estava pronto. Mas Jesus queria que ele fosse lapidado. Jesus queria que ele fosse ali totalmente tratado, como ele faz conosco. Jesus ele quer nos tratar. Jesus ele quer lapidar o nosso interior a fim de que o tempo passe e a gente consiga o quê? Amadurecer. E a gente consiga o quê? Ser como um trigo que vai produzir muito fruto. Jesus ele olha para nós e ele enxerga potencial na gente muito antes da gente ser capaz de enxergar isso. E foi o que ele fez com Pedro. Jesus ele enxergava muito potencial naquele homem que era
nutrido, a ser cuidado, a ser cultivado pelo agricultor que é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que tem todos os nutrientes que o nosso interior precisa para gerar bons frutos, para ser uma boa semente. Mas nós precisamos estar na presença de Deus dispostos, né, a crescer e a ser moldados de acordo com a vontade que é de Deus, não de acordo com a nossa própria vontade. Porque quando nós tentamos seguir uma vida de acordo com a nossa vontade, nós nos tornamos como que o joio, que não é capaz de se curvar. Por quê? Porque o seu interior é vazio. E para carregar a presença de Deus, e para carregar a vontade e todos os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida, o nosso coração precisa estar disposto. E essa palavra, ela vem como uma direção para nós. Porque nós não podemos deixar que o tempo passe e a nossa vida ela não amadureça. Aqui Jesus ele mostra claramente que Pedro ainda não está pronto. Mas Jesus ele faz uma profecia, porque Jesus ele diz o quê? Contudo, supliquei em oração para que a sua fé não vacile. Portanto, quando estiver arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus já está dizendo, olha, você ainda não está pronto, a sua fé está sendo colocada à prova, você vai errar, mas vai se arrepender e voltar para quê? Para ser um instrumento, ou seja, para fortalecer ali os outros discípulos. E quando a gente olha para a história de Pedro, é realmente o que acontece, sabe? Nesse momento ele claramente não está pronto. E acontece exatamente como o Senhor Jesus falou. Eles descem ali do monte, eles encontram ali Judas, que está acompanhado dos fariseus, e o que Pedro faz? Lança a espada sobre a orelha do soldado, que não era o que Jesus queria fazer, porque ele age ali no seu despreparo, ele age ali na sua imaturidade, na sua imaturidade espiritual. Ele age ali daquela forma, mas Jesus corrige ele quando pega a orelha, coloca a orelha do soldado no lugar e diz: não é pela violência. O Filho do Homem vai passar por tudo aquilo, né, que os profetas disseram, e assim acontece. Jesus ele morre naquela cruz por nós, ele ressuscita. Pedro vacila ali naquela situação com o soldado. Aquela profecia da negação se cumpre, porque antes que o galo cante, Pedro nega Jesus. Mas acontece que quando Jesus ressuscitou, ele tem um novo contato com Pedro. E qual é a pergunta de Jesus? Tu me amas? E ele faz essa pergunta 3 vezes. E na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele ali consente, né? Ou seja, ele ali se lembra que ele tinha acabado de cometer 3 dias atrás o erro de negá-lo. E ele diz: Senhor, tu sabes. Porque o coração dele ali naquele momento era um coração arrependido. E era um coração disposto ao quê? A amadurecer. Ele estava mostrando para Jesus que ele estava disposto a ser o trigo que, apesar de imaturo, passaria pelo processo de amadurecimento, disposto a amar Deus e ser o grande precursor, né? Ser o grande pastor que o Senhor ele colocou ele para ser a partir daquele momento. Porque a promessa que ele recebe é o quê? De apacentar as ovelhas. De ser ali aquele que vai liderar, juntamente com os outros discípulos, a igreja do Senhor após ele subir aos céus. E a vida de Pedro, para nós, ela é um ensinamento muito forte. Porque muitas situações acontecem na nossa vida, sabe? E o diabo ele tenta nos ceifar e nos impedir de continuar recebendo os nutrientes do Senhor para frutificar. E talvez você tenha cometido erros na sua vida, mas o que você precisa olhar para a história de Pedro e se espelhar é que naquela situação em que ele nega, sim, ele é um trigo novo. E o trigo novo deu muito trabalho para Jesus. Mas enquanto ele estava ali disposto a aprender, Jesus não abriu mão dele. E por não abrir mão dele, quando ele se tornou um trigo maduro, ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Por isso que nós precisamos olhar essa história, olhar para a
pronto na presença de Deus, muito mais Ele tem para te dar e para te fazer crescer do que aquilo que o joio pode parecer ser, mas ele não é. Porque por mais que muitas vezes aos nossos olhos não haja diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus, o Senhor Jesus, Ele sabe do nosso coração. E Ele quer colocar em nós os fundamentos e os valores que vão nos fazer cada vez mais pesados da glória de Deus sobre a nossa vida. Daquilo que nós precisamos para fazer diferença de verdade, meu amado. Enquanto o joio só parece algo que ele não é, o Senhor Jesus, Ele quer colocar valores no nosso coração daquilo que nós realmente podemos ser na presença de Deus. Por isso, se você está aqui e você é um joio que pela inexperiência ou pela fragilidade da sua fé tropeçou, não desista de você mesmo. Porque enquanto você quiser insistir para lutar, o Senhor Jesus, Ele vai lutar por você, assim como Ele lutou por Pedro. Jesus, Ele não chutou Pedro por causa de mais um daqueles erros, não. Jesus, Ele diz o quê? Que Satanás queria peneirá-lo, porque Ele sabia que se ele fosse peneirado naquela hora, ali seria o fim da vida de Pedro. Nada do que ele foi, ele seria, se naquele momento o diabo tivesse conseguido ceifar a vida dele. Mas Jesus fala o quê? Eu intercedi. Então o Senhor, Ele nos traz aqui hoje para nos lembrar que quem intercede por nós é Ele. O Senhor intercede por nós, para que a gente seja cada dia mais o quê? Aperfeiçoados. Porque a Bíblia diz isso. Nós não somos perfeitos. E ainda assim a misericórdia do Senhor naquela cruz comprou para nós a oportunidade de receber essa misericórdia, de receber essa graça e de estar aqui hoje para ouvir que Ele intercede por nós. Que o Espírito Santo intercede pelas fraquezas que nós temos, a fim de nos dar um futuro, de nos dar esperança, de que nós não estamos ainda totalmente prontos, mas quando estivermos maduros, seremos grandes instrumentos para a glória de Deus, assim como Pedro foi. Porque a palavra diz que Pedro cometeu essa sequência de erros nesses últimos capítulos da história, enquanto Jesus estava com eles. E o Pedro novo dava muito trabalho para Jesus, como nós acabamos de falar. O Pedro novo era o pescador desacreditado que mal sabia falar. Mas o Pedro maduro, o trigo maduro que Pedro se transformou após o agir do Senhor Jesus, salvou mais de 3.000 vidas em uma só pregação. Porque essa palavra está escrita em Atos. Um só sermão de Pedro salvou mais de 3.000 pessoas. Enquanto ele era um trigo novo, ele dava trabalho para Jesus. Mas quando ele se tornou um trigo maduro, ele se tornou a recompensa do sacrifício do Senhor. A semente que gerou muito mais frutos do que ele talvez sozinho poderia até imaginar. Talvez Pedro, quando ele cometeu aquela sequência de erros, talvez nem ele tinha esperança de que ele seria tão usado por Deus depois daquilo. Mas isso aconteceu. Pedro, enquanto ele ainda era um trigo novo, o que ele fez? Arrancou a orelha do soldado. Mas depois de se tornar um trigo maduro, com a promessa de que a igreja seria construída sobre ele, Pedro curou o surdo. O milagre aconteceu na porta do templo, quando ele disse ao surdo o quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E naquele momento, Pedro mostrava o que ele tinha dentro dele, que era o Espírito Santo de Deus, que fazia dele um trigo maduro. E um trigo maduro operava milagres no nome daquele que o salvou, daquele que intercedeu por ele enquanto ele ainda não estava pronto. Mas que depois de pronto, ele ali como um trigo maduro, gerou muitos frutos. O Pedro como um trigo novo, discutia depois de uma ceia quem seria o líder, quem seria o mais importante, quem seria o maior. Mas o Pedro maduro fez a maior reunião de judeus que a Bíblia pode contar no Novo Testamento. As pessoas passaram a conhecer a diferença do Jesus que transformou a vida daquele homem de um trigo novo para um trigo maduro e cheio da presença de Deus. E é isso que o Senhor Ele quer fazer por nós. E se você está aqui, meu amado, e vê pessoas que talvez você tenha investido o cuidado, o tratado, intercedido, assim como Jesus fazia através de Pedro, e vê essas pessoas dando trabalho, essa palavra hoje é para nos dar esperança.
e saber que ele não abriu mão de Pedro. Pedro dava trabalho. Mas Jesus ele era capaz de enxergar com os olhos espirituais que se ele não desistisse, se ele existisse mais um pouquinho, Pedro seria transformado no grande homem que ele foi. Pedro mostraria para Jesus que valeu a pena por ele, porque Jesus intercedeu. E na nossa vida muitas vezes nós já não somos mais trigos novos, já amadurecemos e já estamos agora na posição de quê? De interceder, de ensinar, e agora temos que ter paciência com os trigos novos, porque um dia nós já fomos como eles. Às vezes eu olho algumas coisas que os adolescentes fazem e falam, e às vezes a gente perde paciência, às vezes a gente quer que eles façam silêncio, e aí eles estão fazendo barulho, às vezes a gente quer falar de uma coisa mais séria, mas eles dispersam. Não é? É assim. Mas a gente não pode se esquecer que um dia aquele adolescente era eu, era você. E graças a Deus, alguém intercedeu por nós. E por isso hoje nós estamos aqui como o quê? Como a colheita da intercessão dos outros no passado. E nós precisamos agora ser os intercessores para que haja futuro na igreja primitiva, para que haja a preparação da pregação da palavra de Deus, porque daqueles que ainda estão por vir. As nossas crianças estão aí. E enquanto nós cuidamos delas, nós fazemos essa palavra ser a realidade da nossa vida. Nós não nos cansamos de fazer o bem por elas. Porque um dia eu estava naquela comunidade, entrando na pílula do vô, para estar aqui e ouvir a palavra, e receber o cuidado, e receber o amor. E agora a gente está aqui fazendo o quê? Ensinando e fazendo com que o ciclo do bem não seja interrompido por causa das frustrações do mundo. Porque a gente nunca vai estar isento de passar por provação, por decepção. O joio muitas vezes nos entristece quando no final das contas ele cresce e o seu interior é vazio. Mas quando nós fazemos o bem, e esse bem é entre nós e Deus, nossa obra nunca voltará vazia. E nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. A segunda palavra diz assim, portanto, não tem que ser a próxima, isso. Isaías 26, 3 diz assim, tu guardarás em paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos os propósitos estão firmes em ti. O Senhor, Ele quer nos dar a paz de que o nosso trabalho não é em vão, a paz de que não importa o quanto a gente tem que lutar, se nós estivermos lutando pela causa do Evangelho de Cristo, nós teremos a paz de saber que o Senhor é quem guarda o nosso coração e que se nós não desistirmos, se a gente continuar firme no propósito dele para a nossa vida, nós seremos como o trigo maduro, como o Pedro maduro e transformado, que não foi destruído pela peneira do diabo, mas que por causa da proteção do Senhor permaneceu no seu propósito firme. O Pedro que negou Jesus 3 vezes foi o Pedro que se recusou a morrer da mesma forma como o seu mestre, que foi crucificado de cabeça para baixo para não negar o Senhor Jesus. E se nós colocarmos isso no nosso coração, essa mesma obra que o Senhor ele operou na vida de Pedro, Ele pode operar na nossa vida. Eu quis trazer essa palavra hoje a respeito do trigo, porque hoje é o Dia Nacional do Trigo no nosso país. E eu fiquei pensando muito sobre isso, que as pessoas elas fazem datas comemorativas, né? E eu estava lendo um pouco a respeito do Dia do Trigo, e os agricultores, né, fizeram questão de que esse dia estivesse escrito no calendário, porque o trigo é a segunda principal fonte de renda dos agricultores no Brasil. Olha como o trigo é uma bênção, né, na vida daqueles que trabalham, daqueles que dependem, fisicamente falando. O trigo ele é um cereal que carrega consigo a fartura e que carrega consigo a possibilidade, né, de alimento para aqueles que cultivam. E por isso foi feito, né, essa data comemorativa, para que eles, né, de certa forma, agradeçam pela existência daquilo que os dá sustento. Então hoje, que é o Dia do Trigo, que nós possamos olhar para a nossa vida e agradecer. Falar, meu Deus, obrigada, porque o Senhor me fez o trigo. Talvez você já seja maduro, ou talvez você ainda seja novo, ou talvez você esteja precisando recomeçar para não desistir daquilo que Deus tem para você, mas agradeça. Agradeça por ter a chance hoje de ser um trigo nas mãos do melhor agricultor que poderia existir, que é o Senhor Jesus. Ele tem planos de bênção para a nossa vida e nós hoje precisamos nos levantar e ser capazes de olhar com esperança para o nosso futuro, porque essa palavra ela pode se cumprir sobre nós. Se a gente se manter firme no propósito do Senhor,
Ele guardará o nosso coração em paz. Então vamos confiar no Senhor, abrir o nosso coração